Aleluia! Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Ai, como é difícil, né, irmãos? A gente está em irmãos e mesmo assim é uma tarefa difícil a gente trazer a palavra de Deus, né? Dá medo. Amém. Mas o Senhor, Ele já havia colocado a palavra, já havia me dado a palavra. Eu já tinha compartilhado com a irmã Raquel e com a pastora Yuri sobre o que Deus tinha me dado. Então, a Raquel disse assim para mim, mas, bom, a gente já ouviu tantas pregações, mas para cada um Ele dá um entendimento, vamos ver qual é o entendimento. Eu fiquei parada olhando, qual foi o entendimento? Não tinha o entendimento, o discernimento Ele não tinha me dado. Ai, Deus. E aí, então, hoje, aos 45 do segundo tempo, Ele vai te dar o discernimento. Aleluia! Glória a Deus! Na dependência dEle, amém? Glória a Deus! Então, a palavra que eu trouxe para a igreja hoje está em Ezequiel 37. Glória a Deus, aleluia. Quem quiser ir se colocando em pé, em referência à palavra, amém? Quem não quiser, fique à vontade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pensamento. Oh, Deus Pai. Glória a Deus. Oh, Jesus. Ezequiel 37. Amém? Todos encontraram? Aleluia. 37. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para estes ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de você e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido. Enquanto eu falava, ouvia um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre estes corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Aleluia! Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Vamos parar por aqui. Glória a Deus. Aleluia! Glória Glória a Deus! Então, para nós iniciarmos a nossa palavra, podem tomar assentos, irmãos. A pergunta é: quem é Ezequiel, né? Ezequiel, ele era pertencente a uma família sacerdotal. O profeta, ele foi chamado na Babilônia, quando estava já prisioneiro, né? E as suas profecias, elas eram direcionadas aos judeus que estavam na Babilônia e também aos moradores de Jerusalém e de todo o reino de Judá. Eu queria lembrar a vocês que nós estamos inclusos nessa
nessa máfia do bem de Jesus, porque nós fomos adotados pelo Pai. Então, nessa Glória a noite, Deus, Ele Senhor. quer falar comigo e contigo. Amém. Ali no versículo 1, Ezequiel diz: eu senti a presença poderosa do Senhor e o Espírito me levou. Às vezes Deus nos coloca e nos leva para situações que nos deixam em choque. Ele nos mostra coisas que estavam em oculta, que nós não imaginávamos que existia ali, né? Ele nos coloca em realidades que nós não sabemos que existiam, mas não é porque nós não sabemos que elas não existam. Elas existem, só nós não estamos vendo. Então, ele te traz essa realidade, inclusive dentro das nossas casas, né? É verdade. Ele nos mostra situações que estão acontecendo em que em outro momento nós não enxergávamos e que hoje nós passamos a enxergar. Mas Deus, Ele permite isso porque Ele quer trabalhar no teu caráter, Ele quer te amadurecer, Ele quer alinhar os teus pensamentos com os pensamentos dEle. Muitas vezes a gente descobre coisas, como eu disse, de dentro da nossa casa que nós não fazíamos ideias que estavam ali, né? Mas Deus está permitindo trazer essa verdade à tona, porque a palavra dele diz que nada fica oculto, tudo é revelado para a honra e glória dele. Então, ali no versículo 2 ele diz assim, e ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que haviam muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Irmãos, não eram qualquer ossos, eram ossos completamente secos. Não existia vida ali. Aquele cenário que Deus levou Ezequiel, não existia vida. Não existia uma alternativa para mudar aquele cenário a não ser o próprio Deus. Eu fico imaginando a cabeça de Ezequiel tentando entender, porque muitas vezes nós temos umas visões ou Deus fala conosco e nós não conseguimos entender. Nós ficamos perguntando: Deus, o que o Senhor quer me mostrar? Me revela, eu não estou entendendo. Não é mesmo? A gente não fica assim. Imagina Ezequiel num vale de ossos secos. O que não passou pela cabeça deste homem? O que o Senhor quer me mostrar com isso? Glória a Deus. Irmãos, diante daquele cenário só havia um homem, uma pessoa, um Deus que podia mudar aquela história, e que era o nosso Deus. Eu digo para vocês, não esperem que a realidade daquele cenário e da sua casa fique assim antes de você agir. Não espere que chegue morte na sua casa antes de você agir. Não deixe que fique nessas condições. Atentem para que os seus filhos venham, para com quem eles falam, aonde eles andam. Estejam atentos, olhem para o seu esposo, olhem para a sua esposa, a fim de suprir as necessidades de cada um, de acordo com a palavra de Deus. E não esperem haver morte espiritual. Irmãos, quando a Bíblia fala morte, ela não fala de morte física, porque o corpo não importa para o Senhor, importa a nossa alma, o nosso espírito. Então, quando a Bíblia fala em morte, ela fala de morte espiritual. Então, não vamos esperar que o nosso meio, que a nossa casa chegue neste ponto antes de nós tomarmos uma atitude, antes de nós nos posicionarmos e talvez até começarmos a reclamar, né? Porque quando tudo está bem, é difícil a gente ver a pessoa agradecendo. Não digo só dentro da igreja, mas em qualquer situação, tá, irmãos?
É difícil nós agradecermos a Deus, nós darmos honra, nós darmos glória para Ele, né? Muitas vezes a gente conseguiu até um up financeiro e esquece de dizer: Deus, é teu, foi tu que me deu, foi para tua honra, é para tua glória, é para teu louvor. Né? Então nós acabamos esquecendo de agradecer a Deus quando tudo vai bem. Mas quando as coisas não andam conforme a gente gostaria, nós muitas vezes, pela dor intensa ou tomados por raiva, acabamos ousando em culpar a Deus. É complicado, né? Mas é assim que acontece na nossa vida. Quem nunca, fora da igreja, às vezes dentro da igreja, a gente vê pessoas fazendo isso, vê irmãos falando isso. Né? Foi Deus que permitiu, ou foi Deus que fez, porque Deus não está me olhando, por que Deus está deixando isso? Então nós ainda questionamos a Deus. Ali no verso 13, então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? É Deus dizendo para você hoje: meu filho, você acredita que o seu casamento pode ser restaurado hoje? Você acredita que os seus filhos podem ser transformados hoje? Você acredita que a sua realidade financeira ela pode ser transformada hoje? Você acredita que aquilo que morreu dentro de você pode passar a ter vida hoje? Você acredita no recomeço hoje? E a palavra de Deus nos diz assim, Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Aleluia. Tu sabes. Porque Deus, Ele sabe o profundo, Ele conhece o profundo e o escondido. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de cada história, de cada escolha. É verdade. Glória a Deus, sim. Deus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E por isso que em muitos casos Ele nos adverte, porque Ele sabe qual é o fim das escolhas que nós estamos fazendo hoje. Ele sabe qual a colheita do plantio que nós estamos fazendo hoje. Fiquem atentos para os ensinamentos do Senhor hoje. E aí ali no verso 4, ele diz: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Aleluia. A ordem do Senhor a Ezequiel foi: profetize em meio ao caos, em meio à angústia, em meio à tribulação, em meio à dor, em meio à tristeza. Profetize. O cenário da sua casa, da sua história pode ser transformado, mas profetize bênção. O problema, irmãos, é que em meio ao caos, muitas vezes nós profetizamos totalmente o oposto, dizendo: meu filho não tem mais jeito, meu casamento ele terminou, meu filho está na droga e não consegue sair, eu tenho um vício e não consigo largar. Não diga isso. Não diga mais isso. Profetize bênção em meio ao caos. A palavra, ela tem poder. E o que você tem profetizado na sua casa? Glória a Deus. Glória a Deus. Vigia, porque às vezes somos nós os principais responsáveis pelo cenário das nossas vidas. Porque em vez de vida, nós profetizamos morte, ao invés de bênção, nós profetizamos maldição. Se você em algum momento já fez isso, eu aconselho você a quebrar todas essas palavras, a renunciar, a confessar, a retirar do mundo espiritual todas essas palavras, para que o inimigo não tenha como chegar ao Pai e dizer: eu posso tocar nela, porque ela falou contra ele.
amaldiçoou ele. Não, Deus. Amém? Então, se você já fez isso em algum momento, peça perdão ao Senhor. Enquanto ainda nós podemos. Peça perdão ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado Porque seja Deus, Jesus. porque Deus ele tem vida, o plano dele é de vida. Nós não podemos profetizar morte. Ele quer dar uma vida abundante. Glória a Deus. Em nome de Jesus, o Senhor é santo. Glória a Deus. Louvado seja Jesus. Santo. É, Ele tem um aleluia. projeto na tua vida e na minha vida. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. No verso 5, o Senhor diz assim: diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. O Senhor disse a Ezequiel o que vai acontecer após ele profetizar. Glória a Deus, Senhor. O Senhor mostrou para ele: tu vai profetizar e isto vai acontecer. Então, ele precisa a bênção. Tem uma frase que diz assim: ai, 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 os céus agora aguardam ordens da terra. É claro que é um pouco estranho dizer isso, mas nas entrelinhas da palavra, ela diz que a igreja tem a chave do reino. E tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. E desligado na terra será desligado nos céus. Aleluia. Eis que estou à porta e bato. Já ouviram? Abram-se, ó portais eternos. Aleluia. Os seus portais estarão continuamente abertos. Se 2 ou 3 concordarem na terra, será concordado no céu. As tuas portas permanecerão abertas. Quem já ouviu isso? Está escrito na Bíblia. É verdade. Amém? E é como se os céus eles estivessem esperando uma posição tua, um ato de fé. Davi, quando foi para o combate com Golias, ele disse: eu vou te ferir, eu vou te cortar a tua cabeça e toda a terra saberá que é um Deus em Israel. Ele profetizou o que ia acontecer. E aconteceu. Glória a Deus. Amém? É isso que Deus quer, que você profetize como vai ser o futuro da sua família, do seu filho, do seu casamento, da sua história. E aí, no verso 7, então Ezequiel diz: profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. E era enquanto ele profetizava, enquanto ele falava, as coisas iam acontecendo. Glória a O Deus. pessoal ia se movendo. Ele tinha uma palavra do Senhor. Ele creu, ele tomou posse da palavra do Senhor e ele a cumpriu. E as coisas foram acontecendo quando ele estava caminhando, quando ele estava profetizando. Ele não estava parado. Deus não te chamou para ficar sentado no lugar. Deus te chamou para levar a palavra dele. Não fique apostasiado. Levanta e anda. Está doente? Profetiza que Deus vai te curar. Ele te curou. Levanta e anda. Não para. Levanta e anda. Abre a tua boca. Amém? Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. É isso que Deus quer, então, irmãos, que nós profetizemos, né? Como vai ser a nossa história. Profetize segundo a palavra de Deus, tá? Não é profetizar falando à torta e à direita qualquer bobagem. Fale de acordo com a palavra de Deus. E se tem uma coisa, irmãos, que Deus não vai, é contra a própria palavra. Então, se você profetizar conforme a palavra de Deus, ele não pode ir contra ela. É verdade. Amém? Então, para que isso aconteça, nós precisamos conhecer a palavra. Aleluia. A palavra de conhecimento. O que acontece quando Deus dá palavras para nós, né? Para quando você vai trazer algo na igreja e você não sabe onde está escrito, mas você sabe o que está escrito. Por que você sabe? Porque você já leu. Aleluia.
É Porque a verdade. palavra, ela foi carimbada no seu coração. Glória a Ela Deus. está ali, você sabe que ela está. Ok, você não sabe em qual passagem, em qual livro, em qual verso. Amém. Mas está estampada em você, carimbada Aleluia. no seu coração, Oh, a Deus, palavra do Senhor. Amém. Aleluia. E você leu, então você conhece a Glória a palavra. Deus, Senhor. Descubra a vontade de Deus na sua vida e a partir daí, então, comece a profetizar. Pedro, depois de uma pesca desastrosa, ele não pegou nada e tampouco conhecia Jesus. Mas quando Jesus chegou e disse a Pedro, jogue as redes, Pedro disse, mediante a tua palavra. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós temos que agir, lançar as redes e nos mover debaixo da palavra de Deus. Glória a Porque Deus. quando nós fazemos isso, o vale de ossos secos começam a criar vida na minha e na tua vida. Amém, Senhor. Amém? Enquanto você está nessa igreja, nessa noite, eu declaro que o milagre já está acontecendo. Aleluia. na sua vida. Em nome Glória a de Deus. Jesus. Portas estão sendo abertas. Glória a Deus, Deus. Ele está Pai. trabalhando. Enquanto você está profetizando, Deus, Ele está agindo. Aleluia. E profetiza também, irmãos, no campo espiritual, porque a nossa luta não é contra carne verdade. e sangue, Glória a mas Deus. principados e potestades. Amém. Aleluia. Declare que nenhum mal me sucederá, nem praga alguma Glória chegará a à minha Deus. tenda. Aleluia. Profetize no espiritual. Aprenda a aplicar o sangue de Jesus na sua Glória a casa Deus, e Senhor. na Em sua nome de família. Declare o Espírito de Deus vindo como um vento Glória a e Deus. dos quatro cantos te colocando em pé, formando um exército para Cristo. Declare isso Aleluia. dentro da tua casa, que tu e a tua casa, elas servirão ao Senhor, Aleluia, Senhor. que da tua casa, que da tua linhagem, que da tua geração, pessoas se levantarão, elas serão abençoadas e elas formarão um exército de trabalhadores para o Senhor, Amém, porque o amém. Senhor, Ele abençoa as Glória a Deus, nossas Senhor. gerações. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus. Glória a Deus, ó Pai. Muitas pessoas, elas vão se inspirar em você. Você vai ser exemplo no seu bairro, no seu serviço. Eles vão olhar para você e vão questionar qual é o brilho que tem em ti. Glória a Deus. Você vai ser um exemplo dentro do teu lar de conduta, de pessoa. Você Aleluia. vai ser um exemplo aonde você andar. Aleluia. Que está em ti. É o Espírito Santo que está em ti. Aleluia. É Ele que deve permanecer, Louvado prevalecer. seja Deus. Embora muitas vezes a nossa carne, ela queira saltar para fora. Ela queira, porque nós temos vontades da carne, nós somos carne. E não é errado às vezes dizer, ai, que vontade de matar que eu tinha o meu marido, esbelar ele. Acontece ou não? Ou é só comigo? Acontece. Acontece. Nós temos. Mas o que nós fazemos? Nós temos que engolir. Porque nós, então, entendemos, respiramos fundo e diz, Deus, não deixa Adãozinho sair. Aleluia. Não é? Deus, Senhor. A gente precisa saber se comportar. A vontade Aleluia. da carne é uma, mas o espírito é outra. Então, a gente vai ter que estar alimentando o espírito para a carne ela poder ficar lá embaixo. E como é que a gente faz isso? Com jejum e oração. Glória a Deus. Tem alguns irmãos nas igrejas, em igrejas, que às vezes estão, sei lá, 10, 15 anos na fé e dizem, eu não sei orar. Que medo, né? Aí eu digo pro irmão, tu não sabe orar porque tu não ora. Porque não existe uma pessoa que ore em casa e não consiga orar em outro lugar. É ou não é? Tá faltando intimidade. É Deus. Tem que orar.
vai orar em casa, te ajoelha e ora. Eu sei que a vergonha, às vezes, ela toma conta da gente. Quando o Senhor, Ele manda a gente entrar no quarto no secreto falar com o Pai, é secreto, não é silêncio. É verdade. É secreto, não é silêncio. Porque tem guerras, tem coisas que nós passamos, vontades que nós temos, que é nós e Deus. É verdade. Que não é para o marido falar, não é para te compartilhar, é contigo e com Deus. Tem lutas que nós só ganhamos no joelho. Glória a Deus. Tem coisas nossas, do nosso íntimo, que é só nós e Deus. Mas é para te falar, não é para te ficar na mente. Não é no silêncio, é no secreto. E aí, a partir do momento, irmão, que você vai falando, que você vai orando no teu secreto, você vai, a mente, ela ouve a tua própria voz e ela se acostuma com ela, porque nós temos, inicialmente, quando nós começamos na fé, que nós começamos a orar, nós temos vergonha de ouvir a nossa própria voz. Assim é no microfone, não é, irmã Luísa? A gente pega o microfone para louvar e tu tem vergonha de ouvir a tua própria voz. Mas a partir do momento que tu vai fazendo, teu ouvido vai se acostumando, tu vai perdendo aquela vergonha, aquele medo, e as coisas vão fluindo. Glória a Deus. E é assim que deve ser as coisas. Deve ser natural a gente orar. Porque é uma conversa com o Pai. Quem que vai no banheiro todo dia? Quem que come todo dia? Por que não ora todo dia? Por que não fala com Deus todo dia? Nem que seja um pouquinho. Um pouquinho. Irmãos, eu não estou acusando ninguém. Eu estou trazendo uma mensagem do Senhor porque Ele quer intimidade conosco. Porque Ele está pedindo para nós Glória a Deus. Enquanto tu profetiza, que é verbalizar, enquanto tu fala, enquanto tu declara coisas, eu estou agindo no mundo espiritual. Nós somos um portal, entendam isso. Nós somos um portal. Eu li algumas passagens aqui, bíblicas, onde falam de portais. Isaías 60, 11, Apocalipse 22, Salmo 24, fala de portais. Fala de portais. Nós somos um portal. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos um portal também para dar vida. Aleluia. As mulheres, os homens também são, porque vem de vocês. Nós somos portais no reino espiritual. Amém. Amém. Espiritual. Existem portas. A porta que somos nós, que a gente abre para Jesus e Ele entra. Nós abrimos a porta para Jesus entrar, mas Satanás, ele entra pela brecha que nós não fechamos. Então nós precisamos confessar. Olha só, existem algumas pessoas que dizem que é impossível um cristão batizado se endemoniar. E eu digo para você que não. Jesus, ele repreendeu Pedro, mandando calar a boca, Satanás. Aleluia. E Pedro estava se retorcendo, gritando, virando as mãos? Não, contrário. Não. Judas traiu. Era Satanás que estava em Judas. E Judas, ele estava se retorcendo, se virando os olhos, gritando, falando qualquer nome de demônio? Não. Ele não estava. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Mas ele não tinha o Espírito do Santo. É verdade. Glória a Deus, Senhor. Então, irmãos, a gente tem que estar atento e fechar as brechas das nossas vidas. Existem brechas que nós abrimos, que são pecados, que nós não sabemos que é pecado. Amém? Nós não sabemos. Mas a partir do momento que Deus ele te mostra, né, que tu pede para Ele, ó Senhor, me mostra o que há em mim que não te agrada. Se tem alguma coisa em mim que não te agrada, me mostra. Aí daqui a pouco o Senhor te mostra, tu agiu de uma maneira errada com o teu irmão. Tu te aproveitou de uma situação com ele estava precisando de repente de algo, e tu aproveitou aquilo,
né? E não fez o que era justo. Ali você abriu uma brecha. Mas o Senhor, Ele te mostrou, porque você pediu. Ele te mostrou, então nós vamos nos arrepender, vamos chegar no pastor e vamos dizer, pastor, deu um negócio. Ficou meio negociado ali, ó. Eu fiz isso, isso e isso. O pastor vai dizer amém, vamos orar. Pede perdão, renuncia aquilo. Até mesmo palavras. Se a pessoa que você ofendeu, ela está viva, o ideal é que a gente ligue. Liga, manda um zap, né? Olha só que barbada hoje, né? Só mandar um zap. E pede perdão. Ou te encontra com ela, convida para um café, né? Ou se tu ofendeu, ou se ela te ofendeu também. E agora? A palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso inimigo, e quem se torna o nosso inimigo, aquele que nos ofende. Nós vamos criando raposinhas, vamos se alimentando de amargura, de raiva, né? A gente fica minando coisas na nossa cabeça, colocando coisas na nossa cabeça sobre determinadas situações, e nós não devemos fazer isso. Aleluia. Então a gente chama aquela pessoa para um café, mas foi ele que te ofendeu, mas quem vai pedir perdão vai ser tu. Aleluia. Perdoa para ser perdoado. Aleluia. Está tudo certo. Se aquela pessoa não te der o perdão, é ela com Deus, entende? Tu vai estar liberado perante ao Pai. Você vai estar liberto daquela dor, daquela carga, daquele peso. Porque, irmãos, o fardo é leve. É o que o Senhor diz. Vamos trocar o fardo, né? Eu pego o teu que é pesado e te dou o meu que é leve. Então nós precisamos aprender a fazer esse tipo de coisa, essa troca saudável com o Senhor. Porque é isso que Ele quer. É saudável para nós, porque Ele quer isso, né? Troca, coloca em mim, ó, a tua angústia, a tua aflição. Conta para mim aquele teu irmão que te ofendeu, aquela tua irmã, teu parente, um amigo próximo. Vai depositando aqui na cruz. Tira esse peso de cima de ti que eu estou carregando por ti. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. É isso que Ele quer. Aleluia. Ele quer que a nossa vida seja leve, né? E muitas vezes a gente olha para pessoas e diz assim, meu Deus, aquele irmão, aquela irmã, nossa, como é leve, né? Mas aí tu vai olhar a vida, nossa, tu fica pensando, meu Deus, como é que consegue estar rindo? Como é que consegue estar, né? Para mim, a irmã Yuri é um exemplo. Como é que consegue estar nessa leveza, louvar desse jeito? Entende o que eu quero dizer? Não consigo entender, talvez eu na mesma situação não conseguiria. Mas ela troca o fato com o Senhor. Ela aprendeu a entregar todas as coisas para o Senhor. O passado não tem mais o que fazer, né? Já foi. A depressão é fruto do quê? Do passado. Que a gente não aceita. Do passado que a gente vive remoendo. Do passado que a gente traz para o hoje. E aí a gente se deprime. Mas eu podia ter feito diferente. Mas se eu tivesse feito isso e não aquilo. Mas eu podia estar vivendo isso e não aquilo. E aí você fica naquela, se deprime, entra em depressão. Espírito de morte entra. Por isso que acontece, né, suicídios. Porque é o espírito de morte que entra quando você começa a pensar essas coisas. Pensamentos de morte e não de vida. E aí, a ansiedade ela é o quê? Vontade que chegue no futuro. Tem um negócio para fazer, mas é quando? Semana que vem, mas e como é que vai ser? E aí fica na mente, mas eu vou fazer isso, eu vou falar aquilo, mas se eu fizer, e aí você fica remoendo aquilo, e aí fica ansioso. O Senhor diz, não andeis ansiosos. Vamos aprender a utilizar a cruz de Cristo. Porque a cruz, irmãos, ela não é automática. Observem que em toda a passagem do Senhor na terra, as pessoas que precisavam se curar,
precisavam de ajuda, elas iam até o Senhor. Ó, o mestre vai passar em tal lugar, eu vou atrás dele. Então elas iam até o Senhor. Glória a Deus. Então nós temos que aprender a ir até Deus, chegar no trono de Deus, falar com Ele, entregar todas as coisas para Ele. Então Deus está dizendo hoje para mim e para ti que nada é impossível. Aleluia. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Ele vai ressuscitar a tua esperança, Ele vai ressuscitar a tua fé, Ele vai fazer coisas maravilhosas, sobrenaturais na tua vida. Mas você precisa começar a profetizar, você precisa começar a caminhar debaixo da palavra do Senhor. Aleluia. Olhe para essa história do Vale dos Ossos Secos. Não havia vida, não havia nada. Mas o Deus que eu e que você serve, Ele é um Deus de milagre. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele vive, porque o nosso Deus, Ele tem boca e fala, olhos e vê, pernas e anda. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus poderoso, que é capaz de fazer o sobrenatural acontecer na minha e na tua vida. Não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para frente, olhe para frente com o Senhor. Diga para o Senhor nessa noite, agarra da minha mão, segura firme, me leva para onde tu quiser, porque vai ser feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mesmo que doa, a tua vontade é a melhor para minha vida. Mesmo que eu chore, o fim será bom. Aleluia! Então, irmãos, eu queria aproveitar que eu estou falando de coisas que vêm do alto, das coisas do Senhor, e eu queria contar para vocês algo que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu brinco e falo que era a minha primeira conversão. Né? Porque sim, eu fui uma filha pródiga. Né? Eu deixei a casa do pai, fui me rebocar na lama e entendi que não existe outro lugar glória a Deus. onde eu devo estar que não seja na casa do Senhor. Aleluia. Deus, Ele é o único que tem tudo para nós. Verdade. Mas aconteceu comigo o seguinte: Deus, Ele estava trabalhando comigo e Ele estava me ensinando a ser dependente dEle. Então eu vim morar em Águas Claras com 3 pequenos. A Sara tinha 6 anos e os manos tinham 1 ano, um aninho e pouquinho cada um. Eu vim alugando uma casa e eu já havia comprado a outra casa que eu tenho. Já havia negociado e já havia comprado. Mas eu tinha medo de morar nessa casa porque, como eu não conhecia o local, era um beco sem saída. Então eu pensava, né, como eu viver aqui sozinha com 3 filhos, então passava horrores de coisa na minha cabeça, né? Não fui morar nessa casa, então eu locava uma casa. Eu fazia bolos, Uber, fazia faxina, fazia tudo para sobreviver, eu e 3 pequenos. Eu recebia um valor e esse valor que eu recebia para os meninos eu dava para quitar a casa que eu havia comprado. Então eu tinha que realmente me virar. E eu estava 100% totalmente na dependência do Senhor. Então eu aguardava para que Ele se manifestasse, para que Ele agisse na minha vida. Então Ele foi colocando pessoas, foi me dando situações para que eu fizesse. Entende assim, ó, o Senhor, Ele te dá a oportunidade de você fazer. Mas Ele não diz para ti, fica sentado que eu vou fazer tudo.
toma a rede e joga. Eu te dei o peixe, a sabedoria para te construir a rede, para te tecer a inteligência, a água, tá tudo aí. Joga a rede. Aleluia. Não fica parado, não espera cair do céu, vai caminhando. Cada um tem a sua parte, cada um de nós devemos fazer a nossa parte. Verdade. Então, eu entendia que certas situações era Deus que ia colocando. Então, eu era nova na fé, tinha algumas coisas que eu temia, como por exemplo, eu fazia docinhos para vender, trufas e docinhos, ia lá para frente do Big de Viamão e abria o porta-mala e expunha ali para vender. Num determinado dia, vem um homem e arrematou tudo aquilo ali que eu tinha. Tá, glória. Aí saiu, amém, né? Fiquei quietinha. Daqui a pouco ele voltou. Muito bom teus docinhos. Eu precisava ver se tu faz centos. Faço. E tu tem como fazer para tal dia? Tantos, era tipo 500 de cada. Tenho. Ah, não, é porque assim, ó, eu tenho uma casa de religião. Eu preciso. Meu Deus, então eu fiquei. E agora? Não faço, não faço, mas a palavra de Deus diz que o ímpio dá ao justo. Glória a Deus, aleluia. Então, ali foi ele se tornou um cliente que ele encomendava toda semana. Eram muitos docinhos. Eu não precisava mais ficar catando, eu não precisava mais ir para frente do Big, ficar ali horas para ver os meus docinhos. Entende? Então eu trabalhava em casa, fazia de noite e durante o dia eu ainda conseguia fazer faxina, conseguia fazer as outras coisas. Mas num determinado dia isso se esgotou. Ele parou de pedir bem. Eu lembro que numa noite eu estava lavando a louça, as crianças já estavam dormindo e eu estava contando o que eu tinha. E eu disse para o Senhor, lavando a louça: Senhor, o leite que eu tenho para as crianças, ele só dura até amanhã de tarde, depois eu não tenho. E o Senhor disse que era para que eu dependesse de você. Eu estou debaixo da tua palavra, eu tenho certeza que tu não vai me desamparar, porque foi isso que tu disseste, que tu não ia me desamparar. Aleluia. Passado o tempo, toca o meu telefone, era um casal de irmãos. Nós podemos ir almoçar contigo? Deus, que rápido, né? Já vai vir assim, vão vir com rancho, né? Vai dar tudo. Eles levaram, sim, para nós fazermos o almoço, porque sabiam da situação, mas era só. Mas eu tinha pedido leite. Era o que eu tinha pedido para o Senhor, leite para as crianças. Durante a tarde, me liga uma pessoa e diz: eu comprei uma bolsa e não gostei, mas eu acho que tu vai gostar, posso te dar? Amém? Vou passar aí rapidinho para te deixar. Tá bom, fechou a bolsa. E eu agradeci e tal, mas passando aquele dia sempre em pensamento: Senhor, vai acabar. Não, vai acabar, Senhor, te lembra de mim. E é sempre nos 45 do segundo tempo. Então essa pessoa chegou em casa e me ligou e disse: abriu a bolsa, tu gostou? Não, gostei, mas é que como eu estou com visita, eu não pude abrir, nem olhar divisória, nada. Então, eu coloquei R$50 dentro dela para te comprar leite. Glória a Deus! Leite. Por que eu estou contando isso? Porque eu quero dizer: ai, nossa, como eu fui sofrida. Não, irmãos. Eu quero contar isso para vocês, porque esse Deus que fez isso comigo, Ele vive. Ele está fazendo. A partir do momento que você entregar tudo para Ele, confia nele, deixa que Ele vai solucionar as coisas da sua vida. Ele é ontem, hoje e será para sempre. Esse é o Deus que nós servimos. Vamos confiar na palavra do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar os irmãos para se colocar de pé. Então, irmãos, fechar os seus olhos.
Deus. Pastor, Em nome de a Jesus. irmã Manuzinha, se puder colocar um louvorzinho de fundo. Senhor. Eu queria convidar os irmãos para fechar os seus olhos nessa hora, colocar a mão no seu coração e começar a falar com o Senhor. Se quiserem vir aqui para frente, fiquem à vontade, irmãos. Vocês estão na casa do Pai. Nós somos todos irmãos, nós fazemos parte da mesma família. Amém? Então eu queria dizer para os irmãos, começar a profetizar. Começa a profetizar na sua vida. Começa a profetizar no seu trabalho. Começa a declarar, fazer declarações no mundo espiritual da tua vitória. Começa a declarar o quanto Deus é bom, o quanto Ele é maravilhoso. Oh Deus, Tu és bom, Pai, e as Tuas misericórdias, elas duram para sempre. Oh, vai falando com o Senhor, Ele é bom, Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu na tua vida, Ele vai fazer. Aguarda o tempo do Senhor. Há tempo para todas as coisas. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Fecha os teus olhos, esquece do teu lado, esquece aonde você está, só se lembra do Pai. Deixa fluir o rio em você, irmãos. Deixa Deus entrar, deixa Jesus entrar no seu coração, deixa Ele trazer à sua memória aquilo que está escondido e que Ele quer curar em você. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida nessa noite. Vai falando com o Mestre, vai falando com o Pai. Oh Deus poderoso, santo, 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 santo. Vai dizendo, irmãos, o quanto Ele é bom, o quanto as misericórdias dEle, elas duram para sempre. Os irmãos que quiserem oração, que quiserem vir para cá, em nome de Jesus.